Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Razato, hoje estamos com o Lindorama Dentro. Se apresentem para o pessoal, falem quem que vocês são e o que vocês fazem. Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe. E eu sou a Lígia. A gente é dono do perfil Pindorama Dentro. Na verdade, é um perfil bem jovem. A gente está começando aí nessa parte de redes sociais há pouco tempo e nós somos amantes de viagens. A gente criou esse perfil por incentivo de alguns amigos, porque a gente sempre viajou para vários lugares e a gente nunca se importou em divulgar muito isso, né? E aí alguns amigos falaram, não, eu acho que você tem que repassar essas informações, vocês conhecem bastante coisa, isso daí vai ajudar bastante gente. E aí a gente criou esse perfil, então surgiu mais ou menos nesse caminho. Ô Felipe, você pode encostar um pouquinho mais na Lídia, por favor? Por conta que sua câmera aqui está cortando. Tá melhor? Assim tá ótimo, assim tá ótimo. Aliás, vocês são casados há quanto tempo? A gente é recém-casado. Casamos em novembro. Pô, parabéns, pô, parabéns. E quem é que teve a ideia de sair por aí, visitando os lugares e tal? Qual de vocês que teve essa ideia? E como que foi, por exemplo, a reação de vocês com essa ideia? Por conta que essa ideia é um pouco, como que eu posso dizer, diferente, tá ligado? Não é uma coisa que casal costuma fazer muito, então deve ter sido uma coisa, no começo, bem, como eu posso dizer, é uma ideia que vocês rejeitaram demais no começo, ou vocês aceitaram de vez? Como é que foi? Desculpa se eu enrolei muito na pergunta, tá? Desculpa. Então, na verdade, a gente sempre gostou muito de viajar, mesmo quando a gente era mais jovem, né? A gente já namora desde a adolescência, e a gente viajava de ônibus, do jeito que dava. E aí, quando a gente começou a se estruturar, pensando no casamento, a gente comprou um carro, um 4x4, que eu adorei, assim. O Felipe até fala que eu fiz ele comprar o carro, porque na hora que eu vi, eu falei, não, a gente tem que ter esse carro para viajar por aí. E quando a gente começou a pesquisar sobre a nossa lua de mel, ainda estamos em contexto de pandemia, né? Então a gente quis pegar algo que fosse assim, que a gente conseguisse ir mais tranquilo, sem depender de avião, de agência, de passeio, a gente conseguisse se aventurar por conta própria. Então pegamos o nosso carro e fomos. A Lígia trouxe a ideia, eu acho que foi uma ideia num tom de brincadeira, no primeiro momento. E eu super topei, na hora. Ela falou, não, vamos fazer nossa lua de mel viajando por aí. Eu falei, vamos. E a gente foi nesse sentido, né? A nossa lua de mel do casamento, ela foi nossa maior viagem, né? Apesar de a gente ter outras viagens anteriores, mas foi nossa maior viagem. E a gente foi totalmente sem compromisso. A gente tinha um roteiro estabelecido, mas a gente não tinha datas, horários para chegar, horário para sair. A gente só foi curtindo o que a gente encontrava pelo caminho. Pô, que legal. E normalmente vocês ficam quanto tempo fora? O tempo que a gente pode. Por exemplo, dessa vez que a gente engatou o período de férias com a licença do casamento, a gente conseguiu ficar 25 dias. Então, a gente viajou um dia depois do casamento e retornamos um dia antes de trabalhar. Então, a gente foi no limite máximo. Mas, geralmente, a gente viaja de finais de semana, a gente viaja de feriados também. A gente tem nossa rotina de trabalho, normalmente, né? Mas a gente costuma sempre conciliar finais de semana e feriado. E, cara, uma das coisas que eu sempre me questionei bastante, como é que funciona a coisa da comida? Quanta comida que vocês levam normalmente? Por conta que, pô, para ficar muito tempo fora, tem que levar muita comida, ou vocês não comem muito? O que a gente costuma fazer como é um período longo de viagem, a gente tenta reduzir os gastos ao máximo possível. Então, nós fazemos nossa própria comida, desde o café da manhã, almoço e jantar. E isso fica a nosso critério. Às vezes a gente nem almoça porque a gente está num passeio, a gente está em algum lugar, fazendo alguma visita, enfim.
E a comida a gente leva o suficiente para a gente passar o período que a gente gostaria, mas sem muita regalia, sabe? A gente vai sem aquela gama de possibilidades. Ah, hoje eu vou escolher comer o quê? Então a gente já tem algumas coisas que a gente sabe que são fáceis de fazer em acampamento, e a gente costuma optar por esse caminho. Mas a gente sabe que tem coisas que estragam no meio, né, da viagem. Então, quando a gente quer alguma coisa um pouquinho diferente, a gente compra no local. E a gente gosta bastante disso, de experimentar a culinária local, a cultura local. Então, a gente não necessariamente a gente opta por pratos complexos, né, das regiões, mas a gente acaba comprando algumas coisas, por exemplo, uma geleia, um queijo, alguma coisa assim. Qual foi a comida local que vocês mais gostaram? Pode começar com a Lídia primeiro e depois vai você, já que você falou já. Olha, uma comida que eu adorei, a gente provou lá em Bonito. Na verdade, foram duas, né? Um salgado e uma sobremesa. O salgado é a costelinha de pacu do Pantanal, que é, assim, maravilhoso. E a sobremesa é um sorvete que a gente só encontrou lá até hoje, que é feito do caule de uma árvore, que é o sorvete de jaracatiá. É simplesmente, assim, divino. É muito gostoso mesmo. O que é jaracatiá? Então, é uma árvore que tem um caule parecido com o do mamão, assim, né? Que ele é um pouco mais molinho, enfim, o pessoal lá faz doce, faz geleia. Para você ter uma ideia, o sabor é um pouco parecido com uma baunilha desse sorvete, é uma delícia. Pô, que interessante, depois eu vou ver. Vamos lá, e agora? Falando. E esse sorvete, só complementando, esse sorvete, ele é muito regional, daquela parte do Brasil mesmo, porque a gente imaginou que isso fosse por ser uma planta do Cerrado, e a gente já rodou vários outros lugares de Cerrado a gente nunca encontrou. Então é um negócio assim, bem local, isso é bem interessante. E do que eu gostei bastante foi de um almoço que a gente teve no Quilombo Calunga, na Chapada dos Veadeiros, na cidade de Cavalcante. É uma comida muito regional, com um tempero bastante específico, uma diversidade de alimentos enorme, principalmente para mim, que eu sou vegetariano, então foi muito legal por conta disso. Eu encontrei diversas opções, é uma comida muito boa, então foi um dos lugares assim de fora que a gente visitou e realmente tinha uma comida muito legal. Pô, que da hora, mano. Que da hora, mano. Culinária local deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Aliás, eu sempre gosto de perguntar isso. Eu não sei por quê, mas qual foi a coisa mais estranha, assim, que vocês já viram? Cara, eu amo fazer esse tipo de pergunta. Eu não sei por quê. Por conta que a galera viaja para muito lugar, sempre encontra alguma coisa no meio, né? Então, qual foi a coisa mais estranha que vocês já viram? Caso, claro, se vocês quiserem falar, né? Olha, nessa viagem de lua de mel que a gente foi até o Jalapão, né? E eu falei para o Felipe que lá tem os animais assim, mais bizarros que a gente já viu. A gente estava andando na estrada, já era final de tarde, quase à noite, assim, e eu vi um sapo andando, de tão grande que ele era. Ele era enorme, assim, ele andando, parecia um Pokémon. Eu fiquei super assustada. Meu Deus, eu nunca vi um sapo tão grande na minha vida. Mas vocês têm medo de sapo? Ou não? Não, mas é que ele é muito atípico, sabe? O tamanho dele era muito maior do que a gente estava acostumado a ver. Normalmente é um sapo pequenininho, esse devia, sei lá, tem pelo menos a sensação que eu tive é que um sapo de uns 2 quilos, mais ou menos, sabe? O bicho era muito grande, ele não conseguia pular, ele andava. Então é bem estranho. Mano, deve ser bonito, pô. Deve ser bonito. Da hora, Sim, da com hora. certeza. Eu sempre quis ver um sapo grande. Eu só vi o sapo uma vez na minha vida, por incrível que pareça. E, cara, qual foi a cidade mais bonita que vocês já viram? Assim, lugar, tá ligado? Qual foi? Caramba. Mas quando você fala na cidade, você pensa assim em núcleo urbano ou ambiente como um todo?
Pode levar por consideração de vocês mesmo, vocês que consideram aí o que vocês quiserem. Olha, em relação à cidade, assim, nessa viagem que a gente fez, na Chapada Diamantina, na Bahia, a gente conheceu a cidade de Lençóis, que é uma cidade histórica, da época da mineração, e a gente gostou muito dessa cidade. Ela tem um clima assim, bem legal, um turismo histórico, gastronômico, uma vida assim, mais agitada à noite, para conhecer bem o local, a cultura, as pessoas que vivem lá. E em relação ao ambiente como um todo, eu acho que bonito, né? Bonito é um negócio muito fora de série, sabe? É uma coisa que a gente vê na televisão, acha que não é real, e quando você chega lá, aquilo é muito maior do que a gente imagina. É um lugar, assim, realmente, parece que é de outro mundo. Que legal. Aliás, hoje em dia a gente vê muita gente querendo sair por aí, né, mano? Indo, explorando os lugares e tal. E por que vocês acham que teve esse aumento? Tipo, teve muito aumento disso, da galera saindo por aí visitando lugares nos últimos anos. Por que vocês acham disso? Tipo, o que levou vocês a viajar por aí e tal? E o que você acha que inspira a galera a ir para outros lugares? Por conta que é uma coisa da hora de se fazer, só que a maioria tem medo, sabe? Eu gostaria, mas eu também sou desse time que tem medo, tá ligado? Cara, eu tenho muito medo, é sério. Eu acho que é mais a coisa do assalto, sabe? Tipo, você deixar o seu carro lá, daí vir um cara te assaltar, entende? Roubar o carro e tudo mais. Vocês nunca tiveram medo também de ser assaltado nem nada? A gente morre de medo disso acontecer. Na verdade, a nossa maior preocupação enquanto a gente está viajando é ter alguma coisa do tipo, sabe? A gente nunca está preparado para uma situação dessa e é o que a gente sempre fica preocupado. Mas a gente que é acostumado em cidade grande, a gente está sempre com o sinal de alerta ligado para esse tipo de situação. E quando a gente vai para alguns lugares, a gente percebe que a realidade daquele ambiente não é a mesma que a gente tem aqui. Ou seja, por mais que seja um lugar super isolado, às vezes com um índice de pobreza maior, por conta, talvez, de uma desigualdade social não tão grande, a criminalidade não é tão intensa como a gente vê aqui em São Paulo. Então, a gente consegue ter a sensação no ambiente, conversando com as pessoas, conhecendo o local, de que a gente pode ficar à vontade, que a gente não vai ter nenhum problema. Mas, realmente, o maior medo que a gente tem hoje é de sair e alguém, né, num lugar super isolado, que a gente fique, queira fazer alguma maldade, alguma coisa assim. A maior preocupação é essa, né? E a gente costuma tomar algumas precauções também. Por exemplo, a gente não viaja durante a noite. A gente não pega estrada, enfim, por mais que a gente, teoricamente, perca o dia, né, com o deslocamento, a gente prefere viajar durante o dia, quando é mais movimentado, tem outros carros na estrada, é mais seguro também, porque a gente não conhece as estradas, né? Então, a gente tenta sempre tomar essas precauções para não ficar isolado em algum lugar durante a noite, caso precise de alguma ajuda. E fora isso, a gente tem também algumas outras coisas, por exemplo, além do telefone celular e tudo mais, a gente tem um rádio comunicador no nosso carro que pode servir como uma rota de fuga aí, no sentido de ter alguma emergência, solicitar algum apoio da polícia ou, né, de alguma entidade que possa ajudar. E, de certa forma, isso também afasta os interessados em fazer alguma coisa, porque eles veem que o nosso carro tem uma antenona, eles já sabem, pô, se eles precisarem de alguma coisa, eles conseguem se comunicar. Então, talvez isso ajude a afastar o pessoal. Mano, pô, parabéns, mano. Tem que se precaver, né, mano? Tem que se precaver e tal. Mano, interessante essa coisa do rádio. É bem interessante, na verdade. Normalmente, quando eu converso, a galera não fala que tem. Então, eu acho que é uma coisa bem nova que vocês têm aí. A gente é um rádio simples, aquele de caminhoneiro mesmo, que, na verdade, muitas vezes, a gente nem usa para se comunicar com o pessoal. Às vezes, quando tem algum acidente na estrada, alguma coisa assim, a gente liga para poder entender o que aconteceu. Às vezes a gente passa, né, a mensagem ali, tá com um acidente em tal lugar, tal via não tá boa e tudo mais.
Mas na maior parte das vezes que a gente liga, assim, mais a gente acaba mais ouvindo fofoca de caminhoneiro do que qualquer outra coisa, sabe? Ah, mano. E, cara, qual foi o maior perrengue que vocês já sofreram? Por conta que, né, mano? É uma coisa interessante para precaver e tal, a galera que tá ouvindo até, isso pode ajudar. Então, qual foi o maior perrengue que vocês já passaram na estrada? Se vocês conseguirem se lembrar, é claro. Vamos ver lá da Barra do primeiro cara. Na estrada, eu acho que o maior perrengue foi no segundo camping que a gente fez, que foi na Jureia, aqui no litoral de São Paulo, na Barra do Una. A gente ainda não tinha nosso carro, né? O Felipe pegou o carro da mãe dele emprestado, que era um carro assim de cidade, um carro baixo e tal. Mas a gente foi. Só que a estrada lá é tão ruim, que o carro não subia de volta. E uma caminhonete precisou guinchar a gente, senão a gente ia conseguir voltar para casa. Mas foi uma situação bem crítica. Foi. Na ida a gente já perdeu uma peça do carro lá na estrada, porque era uma estrada com bastante lame, pedra. Então a gente já perdeu uma peça do carro na ida. Na volta não conseguimos, tivemos que ser puxado, foi complicado. Mas em questão assim geral de maior perrengue que a gente passou, também foi quando a gente foi para a Jureia. Esse foi o nosso primeiro camping. A gente já tinha feito algumas viagens de ecoturismo com um grupo da escola, a gente já conhecia um pouquinho das coisas e tudo mais. Só que de camping mesmo foi a nossa primeira experiência. E foi uma experiência muito legal, mas ao mesmo tempo bastante complicada, porque a gente não foi bem preparada. Então, a gente vê realmente muita gente fazendo isso. No nosso caso, não teve um impacto tão grande, mas para algumas outras pessoas pode ser bem perigoso. A gente foi para um lugar que ele era tranquilo, não tinha, sabe, trilha nem nada demais. A gente era uma praia, então era bem sossegado, um lugar bastante isolado. Só que a gente não levou comida suficiente para passar os dias que a gente precisava. A gente tinha expectativa de que a gente fosse chegar lá, a gente iria encontrar algum lugar para comer, alguma coisa assim. E a gente foi num período totalmente fora de temporada. Então a gente chegou na praia, tinha comunidade local, só que no camping mesmo só tinha gente. Então, assim, a praia estava praticamente só para gente. E a gente conseguiu comer porque a gente bateu na casa de uma das mulheres de lá, que tinha uma plaquinha que era de restaurante aos finais de semana, e ela fez algumas coisas para a gente comer. Então, esse foi, assim, um momento mais complicado para a gente. Ah, mano. Pelo menos, mano, que bom que ela fez alguma coisa pra vocês, né? Tá ligado? Que bom que Sim, ela... com certeza. Tem muita gente que ajuda viajante, aliás, né? Tem muita gente que ajuda, pô. Isso é da hora demais. E, aliás, mano, tem uma coisa que eu vi no Instagram de vocês e eu senti muita inveja, mano. Eu senti muita inveja. Que foi da semana passada de vocês na caverna lá, tá ligado? Ah, Mano, sim. cara, eu senti muita inveja, mano. Eu tava vendo lá, daí eu falei, mano, que lugar bonito, velho. Meu Deus do céu. Nossa, mas eu senti muita inveja. Dá não, mano. Muito bonito. Cara, como é que vocês foram na caverna? Como é que é isso, tá ligado? Como é que funciona para ir? Vocês precisam de alguma preparação antes? Como é que funciona? Não, então, as cavernas que a gente visitou ficam no Parque Estadual do Petar. Lá é conhecida como a Rota das Cavernas, tem diversos passeios para visitar cavernas e é super assim acessível mesmo. Você não precisa ter nenhum preparo. Você só visita as cavernas com guia, né? Por questão de segurança. Então eles sempre fornecem capacete, lanterna, dão todas as instruções de como a gente tem que andar, onde a gente pode pisar ou não, onde a gente pode segurar, quando tem que ter mais atenção. Então, assim, um passeio que vale muito a pena, é muito diferente, é muito legal conhecer uma caverna e é super tranquilo. A gente, por exemplo, foi com a mãe do Felipe, que não costuma acampar, fazer trilha, nada disso, e ela se deu super bem, passou um pouquinho de perrengue na trilha, porque a gente escolheu fazer uma trilha um pouquinho pesada, coitada, ela ficou bastante cansada, mas conseguiu, a gente foi no ritmo dela,
deu tudo certo, porque lá todos os passeios estão com guia, né? Então a gente consegue conhecer o lugar com mais tranquilidade. E além disso, é um dos ambientes mais legais que eu recomendaria para quem é da região de São Paulo visitar, porque não é tão longe, dá mais ou menos uns 300 quilômetros de São Paulo. Para quem quiser, dá para fazer no final de semana. E, cara, é um ambiente extremamente fértil em opções. Você pode ali, ao mesmo tempo, visitar uma caverna, ir no mirante, tem inúmeras cachoeiras, é um local que tem mais de 300 cavernas, então, assim, é super legal. Tem caverna de todos os tipos, tem trilhas tranquilas, trilhas difíceis, tem lugar que você tem que descer de rapel, então é muito interessante para quem gosta dessa coisa de aventura mesmo. Tem pessoal que faz boia cross lá, né? Tem um pessoal que faz rafting. Então, é um ambiente extremamente fértil, ao mesmo tempo que as pessoas não conhecem. Não é muito difundido o Petar como um destino turístico em São Paulo. A gente teve lá 10 anos atrás, com a escola, né, da escola, e há 10 anos não tinha absolutamente nada. Era assim, tinha um ou outro camping, uma pousada que a gente ficou e poucas pessoas visitando o parque, né? A maior parte era para estudo mesmo. E aí, de 10 anos para cá, a gente viu que a coisa melhorou bastante em questão de turismo. Eles já têm uma estrutura melhor, já tem uma feirinha de artesanato, tem mais opções de restaurante. Então, eles estão realmente se estruturando bastante. E fica aí uma dica para quem é da região de São Paulo e tem bastante interesse em várias opções de turismo num local só, é o Petar. É um lugar super legal e super acessível também, né? Tanto em questão de acessibilidade física, porque você consegue chegar bem próximo da entrada do parque e existem cavernas que você vai dar, sei lá, 200 metros para começar a entrar numa caverna, quanto em questão financeira mesmo, porque a gente vê que tem muitos destinos hoje que estão bem caros. E o Petar, ele ainda é um destino mais em conta. Uhum. E, cara, é que foi mal, tá? Acabou travando no final. Por isso que eu fiquei quieto, tá? Eu não fiquei quieto por outro motivo. É por conta que acabou travando no final, mas deu para ouvir de boa, tá? E, cara, por exemplo, né? Eu quero me aventurar por aí e tudo mais, só que eu sempre fico nessa coisa de vou ou não vou, entende? Qual dica que você me daria, entende? Para eu poder ir? O que você me falaria para me motivar a ir? Eu acho que o primeiro ponto é você não se arriscar em algo muito grande. Você começar com algo mais leve. Então, por exemplo, se você sabe que na sua região, próximo da sua casa, alguma coisa assim, tem algum destino que as pessoas costumam ir, conhece o lugar, visita esse lugar. Eu acho que isso vai ajudar bastante, assim, para você não começar com algo muito forte que pode te traumatizar. Por exemplo, esse final de semana passado, a gente foi acampar com os meus primos, né? A gente que tomou a iniciativa, criamos um grupo e falamos, não, vamos levar todo mundo para conhecer esse mundo do campismo, quero ver todo mundo acampando. E quando a gente fala sobre acampar, tem gente que pensa que a gente vai ficar num lugar isolado, não tem banheiro, tem que fazer fogueirinha com graveto, mas hoje em dia não é assim. Inclusive, a gente não faz acampamento selvagem, muito pela questão da segurança, inclusive, né? A gente sempre fica em camping, por mais que a infraestrutura do camping seja simples, a gente sempre prefere ficar num espaço que é delimitado para isso, onde a gente vai encontrar outras pessoas que estão acampando também, para se apoiar, enfim. E aí a gente escolheu um camping para ir com os meus primos, que é assim, na beira da praia o camping. Então, não precisava fazer trilha, nada disso. Era acordar, ir para a praia, voltar lá para o camping, fazer o nosso almoço, ficar bem tranquilo. E eles super adoraram a experiência, assim, não sentiram falta de nada. Mano, Então, acho que o ponto principal assim, começar com algo bem light, bem tranquilo, e aí você vê, não, legal, gostei, aí você vai pegando algumas coisas mais complexas. eu vou tentar. É que aqui na minha cidade, né? Eu moro no interior de São Paulo. Então, ao redor aqui só tem cidade violenta, tá ligado? Eu moro, tipo assim, umas
Eu moro 3 horas de Osasco, tá ligado? Osasco, só de pensar em Osasco, eu já fico, nossa, mano, vixe, velho. Não dá. Por conta que Osasco é uma cidade extremamente violenta. É uma cidade extremamente violenta. Eu não sei se vocês conhecem Osasco, alguma coisa do tipo. Mano, mas aí, lá o bicho pega de verdade, sabe? Então não dá, mano. Aqui só tem cidade violenta, tá ligado? Então não dá. Provavelmente, se eu for sair por aí para explorar, eu vou ser sequestrado, tá ligado? É assim que vai acontecer. Onde você mora? Eu sou de Rio Claro, São Paulo. Rio, Então, a então, segunda, a próximo de segunda, Rio Claro, tem alguns destinos bem interessantes, principalmente na região de Brotas, que é considerada aí uma das chapadas do Brasil. É um destino que... O que acontece nesses destinos turísticos? A população não deixa esse tipo de coisa acontecer porque não é interessante para eles. Por exemplo, se você for para qualquer cidade turística do Nordeste, tipo Recife, mas especificamente, por exemplo, Porto de Galinhas ou Maragogi, aquela região, cara, você pode sair, deixar o carro aberto, você pode deixar, sabe, que ninguém vai mexer. Por que que ninguém mexe? Porque é de interesse da população a manutenção do turismo. Então, nesses locais que tem um turismo muito ativo, é muito difícil que você vá ter algum tipo de problema, sabe? A população, por si só, ela garante que esse tipo de coisa não aconteça. mano, que da hora. Que da hora. Mas vocês têm coragem de deixar tipo assim, a porta do carro aberto de boas ou não? Vocês têm coragem mesmo, a população? Ah, nossa, mano. Dependendo do lugar onde a gente está, dependendo do lugar onde a gente está, a gente tem ali, a gente sente, né, que o local é favorável, a gente não vê nenhum problema. Claro que se a gente estiver em Carapicuíba, a gente não vai fazer isso. Mas em alguns locais que a gente sabe que tem, né, a gente não vê casos de criminalidade e tudo mais, a gente consegue fazer isso sim sem muita preocupação. Várias vezes a gente dormiu com o carro aberto, sabe? Porque a nossa barraca é barraca de teto, né? Então a gente dorme em cima do carro. E teve várias noites que a gente passou em alguns lugares que o carro ficou aberto, assim, a noite inteira. O mais perigoso é entrar com bicho, alguma coisa. Ah, mano. E, cara, e me Mas uma fala. coisa que eu acho que poderia ajudar nesse sentido é você optar por alguma coisa com outra pessoa. Sei lá, um outro amigo ou um familiar que... Na verdade, isso eu acho que é até um pré-requisito, para ser bem sincero. Você nunca fazer nada sozinho. Porque se você fizer algo, né, por mais simples que seja, mas você sofre algum acidente ou, né, você precisa de alguma coisa, você vai ter dificuldade para conseguir ajuda. Então, eu acho que é um ponto bastante importante, sabe? Sempre optar por fazer alguma coisa com mais alguém. Uhum. Isso que eu ia te perguntar, pô. Eu ia te perguntar na questão das amizades e tal. Vocês fizeram muitos amigos nessas viagens? Aliás, quem me recomendou vocês foi o Fábio e a Aline, né? Então, daí a Aline me recomendou vocês, falou que seria incrível conversar com vocês. Pô, vocês são maravilhosos, mano. Tô adorando conversar com vocês. Então, me fala um pouquinho dessas amizades, tá ligado? Que tem no meio do caminho, como é que funciona e tal. Por conta que vocês nunca vão saber, né, quem é bom e quem não é, né? Então, como é que funciona? Como vocês sabem quando a pessoa é boa e quando não é? Exatamente. Antes de mais nada, um beijão para a Aline aí que está acompanhando a gente. A Aline, a gente fez amizade com ela, a gente nem se conhece pessoalmente ainda. Ela é assim, uma pessoa super legal, ela ajudou muito a gente na questão do nosso perfil, né? Deu algumas dicas aí de estruturar o perfil e tal. E a gente ainda tá devendo aí um encontro pessoalmente com ela. Mas essa questão de amizade é aquela coisa, você tem que estar sempre com o coração aberto para poder conhecer as pessoas e saber o que elas têm para te oferecer, né? Exatamente. E os encontros nas viagens, eles acontecem assim, por acaso, sabe? Então, por exemplo, a gente chega para acampar em um lugar, aí tem um outro grupo lá, estamos nós e esse outro grupo. Aí a gente começa assim, vai lá fazer o jantar, vocês aceitam um pouquinho disso, aí começa a trocar, conversa sobre os lugares nos quais eles já viajaram, pega dicas. Aconteceu muito isso com a gente nessa viagem que a gente fez na Lua de Mel. A gente conheceu assim, pessoas muito legais,
A gente conheceu um casal que viaja com uma van por aí, que se chama Aventuras da Dolly. Eles deram várias dicas para a gente conheceu um pessoal lá no Jalapão, logo que a gente chegou, um pessoal de Palmas, que também estava curtindo por lá e já tinham conhecido os lugares que a gente gostaria de conhecer também, deram várias dicas. Na Chapada dos Veadeiros, a gente conheceu um casal muito legal, que também tem uma página de viagens, que se chama Qual é a Trip, e eles incentivaram a gente a criar o perfil, deram várias dicas, falaram que seria super legal a gente dividir tudo que a gente já conhece, que a gente já fez, todo mundo. Então, assim, você tem que estar disposto e pensando como viajar em Apimba. E o Pindão existe, né? Sim, não o Renan, é que eles foram, mas eles foram a nossa faísca, sabe? Eles foram as pessoas que falaram, não, vocês têm que fazer, vai lá, vocês vão curtir, é legal, vocês se sentem motivados para poder viajar, é legal quando as pessoas se interessam pelas coisas que vocês fazem, então vai para cima e tal, a viagem de vocês é super legal, então é um super agradecimento a eles, inclusive, deem uma olhada no perfil deles, é muito legal, porque eles são daqui da região litorânea de São Paulo, e eles fazem alguns destinos que não tem um custo muito elevado, são lugares próximos e que muitas vezes a gente nem sabe que existe. Então, eles fizeram recentemente uma praia em São Sebastião que a gente já foi, que chama Calhetas, é uma praia que não tem custo de acesso, né? Uma praia pública e ela é muito legal. É uma praia que tem diversos cenários e assim. A gente conhece. Isso, e eles fazem uma geral do local, assim, com todas as perspectivas. Quanto você tem que gastar, o que você tem que levar, o que você vai encontrar. Então, o perfil deles é muito, muito, muito rico. Pô, que da hora, mano. Depois eu vou ver. E, aliás, mano, tem uma coisa bem interessante, que é a galera que faz viagem de barco, tá ligado? Aquelas viagens de barco pro mundo todo e tal. Vocês já tiveram vontade de fazer ou vocês não curtem muito a água, assim, sabe? Por conta que viajar de mar é complicado, né? É complicado. Mas vocês planejam algum dia viajar de barco ou nunca pensaram? A gente nunca levou isso em consideração, né? A gente gosta muito de água, assim. Sempre que a gente vai para uma praia, um lugar que é possível mergulhar, né? A gente faz mergulho de superfície, com snorkel, enfim. A gente sempre mergulha, a gente adora nadar, não pode ver uma pocinha d'água no meio da trilha que a gente já está entrando, mas viajar de barco, eu acho que precisa de um preparo maior, né? Precisa aprender a pilotar o barco, precisa ter um recurso maior para investir aí na compra de um barco também, enfim, acho que precisa de um conhecimento maior. As nossas viagens de carro, por exemplo, são mais simples nesse quesito, né? Precisa só saber dirigir, tomar alguns cuidados, levar algumas coisinhas na viagem para o caso do carro falhar no meio do caminho. E só isso. Tá travando um pouco aqui, mano. Acho que tá travando um pouco, mas acho que não danifica muito nem nada a gravação. Aí, pô, mano, é que essa coisa de viagem de barco é uma coisa da hora, né? Uma coisa da hora, mas é perigosa, mano. É muito perigosa, mas é uma coisa legal, né? Tu só vai ver azul na sua frente por uns 2 dias, mas dá pra ir, dá pra ir. Mas dá para conhecer vários destinos muito interessantes, tá? Uhum. Sim, sim. Viajar o mundo é da hora, mas ao mesmo tempo tem um lugar onde fica pirata, tá ligado? Aí não dá. Aí, É uma questão bem complexa. sim, sim, a partir daquele momento tu já tem que dar meia volta, tipo, fazer só percorrer metade da Terra, o outro tu volta, tá ligado? Por conta que não dá, não. É tenso. Mano, mas é uma coisa bem interessante. E, aliás, vocês pretendem fazer algum dia uma viagem para um outro país, ou alguma coisa do tipo? Eu tô dizendo, tipo, road trip mesmo, tá ligado? Tipo, por conta que tem um filme. Tem um filme, não sei se vocês já viram, aquele se chama Expedition Happiness. Não sei se vocês já viram. Que é um cara que ele compra um ônibus escolar, daí ele viaja por vários países. Vocês já assistiram?
Tem na Netflix, mano. É muito Já, é bom. muito legal. O que eu acho mais interessante são as crises existenciais que ele enfrenta, né? E realmente acontece isso durante as viagens. Isso é uma coisa normal de acontecer, porque dependendo do local que você está, é muito mais fácil de você se encontrar com o seu eu, né? Então, é normal que isso aconteça. A gente não tem nenhum planejamento de World Trip, mas a gente tem o intuito de conhecer alguns países da América do Sul. Então, a gente ainda viajou muito pouco, a gente é louco para conhecer os outros destinos no próprio Brasil mesmo, a gente acha que aqui tem muita coisa que não é mapeada, de fato. Por exemplo, o Jalapão, que é um dos destinos hoje mais buscados pelas pessoas, ele só entrou no mapa do turismo brasileiro porque teve uma novela da Globo que foi no Jalapão em 2017. Antes disso, pouquíssimas pessoas sabiam do Jalapão. Então, a gente imagina que existem muitos outros destinos como o Jalapão por aí. A gente vê algumas coisas assim. Ontem mesmo a Lígia me mandou um link de um local no Paraná, na cidade de Morretes, que tem uma lagoa de água azulzinha, como se fosse a do Jalapão. A gente fala, nossa, tão próximo da gente aqui, a gente não conhece, né? Então, a nossa ideia realmente é explorar ao máximo o nosso país, buscar o que a gente tem de possibilidade aqui dentro, e aí sim a gente começar a buscar coisas fora. Mas a gente acha que ainda tem muita coisa que a gente pode ir atrás aqui no Brasil. Cara, vocês têm canal no YouTube ou não? Por conta que no Instagram de vocês não tem nenhum link lá, né? Não, a gente não tem. A gente está focado no Instagram mesmo. Bom, Na verdade, assim, a gente acha até que tem um campo fértil para isso, só que por conta de conseguir conciliar as coisas, a gente optou por enquanto, continuar só com o Instagram. A gente imagina que, né, com o andamento da página, o crescimento da página, a gente pode chegar nesse ponto de migrar para o YouTube também. Mas como a gente trabalha normalmente, a gente precisa conciliar bastante as coisas, às vezes a gente fica bastante frustrado por não conseguir postar na data que a gente gostaria, no período que a gente gostaria, por conta dos outros compromissos. Então a gente falou, não, vamos ficar só com o Instagram por enquanto, depois a gente muda para outras páginas também. mano, no YouTube dá pra vocês programarem, pô. Daí vocês postam no horário que vocês quiserem, pô. Vocês programam lá pra galera ver. Vocês podem estar viajando e ainda os vídeos vão estar sendo postados, entende? Daí isso Eu ajuda acho muito. super legal, mas a maior dificuldade para a gente é a questão de produção do conteúdo. Porque para o Instagram, a gente consegue fazer os posts, faz uma ediçãozinha básica nas fotos, escreve e beleza. Agora, a questão de vídeo já é um pouquinho mais complicado. Eu aprendi algumas coisinhas de edição para fazer uns reels, alguma coisa assim, mas quando você faz 30 segundos, 1 minuto, é uma coisa, quando a gente passa por um período um pouco maior, aí fica mais difícil. Então, eu ainda preciso evoluir um pouquinho mais nesse sentido. Cara, mandaram uma pergunta para vocês aqui, que eu achei uma pergunta bem aleatória, mas é uma pergunta que pode até ser interessante para quem curte esse assunto, eu curto bastante, então vamos lá. A pergunta é se vocês já viram algum objeto no céu, os famosos OVNIs. Sim. Pior que a gente Já, já viu. já Mano, vi. que incrível! Foi lá no Jureia. A Jureia, ela tem uma mística. A Jureia que a gente fala é a Jureia de Peruíbe, porque tem a Jureia ali na região de Bertioga também, mas essa Jureia é a do litoral sul de São Paulo. É um local muito isolado. Lá é uma estação ecológica, uma das classificações de unidades de conservação mais restritivas. Então, existem locais que a gente pode chegar, mas diria que 95% da área não é acessível, só pode entrar pesquisador mesmo. E ali tem uma mística muito grande. E diversas pessoas acreditam que a Jureia é uma região de um portal para um mundo subterrâneo, para uma outra dimensão, alguma coisa assim. E algumas vezes a gente esteve lá e a gente viu algumas coisas assim. A gente viu. Foi muito estranho. A gente estava caminhando na praia à noite, né?
para observar o céu mesmo, super bonito, estrelado. E aí a gente viu como se fosse uma estrela cadente, né? Um cometa, veio assim. Aí do nada parou e voltou muito rápido. E a gente ficou, meu Deus, o que é isso? E reforçando que a gente não faz nenhum tipo de uso de entorpecente, nem de bebida alcoólica. Então, a gente não estava sob efeito de nada, a gente estava bem sóbrio. E nessa viagem que a gente fez para a Jureia, a gente viu várias coisas, assim, principalmente de luzes no céu. E eu também já tive uma outra experiência, mas que não foi uma viagem assim, foi no interior, que eu tive o que o pessoal chama de contatos de segundo grau, se eu não me engano, que é quando você vê evidências no chão. Sabe aquelas coisas de filme, de Nossa. marcas, assim? Pô, eu já vi também. Pô, mano, que da hora, essa coisa de marca é uma coisa bem interessante, mano. Como que eram as marcas e tudo mais? Se Era for, assim, cara, assim, se você falar, mas parecer algo bem simples, então a gente pode fingir que foi uma coisa incrível. Conta uma coisa incrível aí, daí gera um corte, daí é legal. Tô brincando, tô brincando. Pô, vou te contar, vou te contar. não, foi assim, isso aconteceu, acho que foi no ano de 2008, mais ou menos, era bem molequinho, e tinha alguns amigos lá do interior, meu pai tinha um sítio no interior, né, e a gente ia para lá com bastante frequência, na cidade de Conchas, e aí tinha alguns amigos que eles falaram, olha, a gente estava fazendo um plantio ali e a gente viu que tinha umas marcas no chão. E a gente, viu, os caras estão viajando, né? Sabe? Isso é conversa. E a gente não deu bola. E aí, uns 3, 4 meses depois disso, a gente falou, tá bom, então vamos lá ver o que é. E a gente chegou no local e a gente realmente viu marcas no chão, mas quando a gente chegou, já tinha passado um bom tempo, então a gente não viu queimado, como eles falaram que estava, mas a gente viu a grama com uma coloração diferente. Ela cresceu naquele local, mas com uma coloração totalmente diferente. Eram 3 grandes círculos, de mais ou menos 5 metros de diâmetro, e em volta desses 3 círculos, cada um tinha outros 3 círculos de mais ou menos 1 metro de diâmetro, em volta dele. Então, não é um negócio assim, bem bizarro. Eu nunca tinha imaginado que eu viria alguma coisa do tipo. E o mais interessante é que meu irmão, ele era bem pequenininho, tinha 4 anos de idade. E ele ficou super assustado com aquilo. Ele não sabia o que era, mas ele teve uma sensação muito forte. Ele ficou todo arrepiado e falava com meu pai, pai, vamos embora daqui, não estou me sentindo bem e tal. Então foi uma experiência bem louca. Mano, tem muita coisa bizarra, né, velho? Tem muita coisa da hora. A minha família tem uma história bem bizarra também. Cara, minha família tem uma história bem bizarra. Minha mãe, ela me contou uma história de um dia que aconteceu com minha avó. Se vocês não quiserem ouvir, eu vou falar o título, então, o título Não, que eu fica à vontade, pode acreditar no bate-papo. é o título criado por mim agora, eu vou contar para vocês, e daí depois vocês falam se vocês querem ouvir. Vamos dizer que o título seria meio que o diabo na minha tia, tá ligado? Se vocês quiserem ouvir, se não quiserem, não. Vocês querem Conta, ouvir? conta que eu tô curioso. Minha tia, ela era bem. Ela, vamos dizer assim, ela meio que xingava Deus o tempo todo. Minha família é religiosa, mas ela xingava Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E um dia, minha avó, ela falou que um dia ela dormiu no sofá, né? Minha avó estava lá dormindo no sofá, e daí ela começou a ouvir muitos gritos vindo do quarto. E daí ela disse que quando ela foi no quarto, ela viu a cama queimando e a minha tia deitada lá, e daí ela falando, daí a minha tia gritando, pô, sai de cima de mim, sai de cima de mim. E depois de um tempo eles foram lá, apagaram e tudo mais, e daí minha tia tava com umas garras aqui, tá ligado? Tava com umas marcas, e ela falou que tinha um bicho preto meio que segurando os braços dela, tá ligado? Insano, né? Nossa, Nossa, assim, a fiquei gente até tem, arrepiada. a gente é muito crente sobre essas percepções, sabe? Porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente não sabe o que de fato às vezes a gente tem uma interpretação errada, mas a gente, na maior parte das vezes, a gente sempre acredita, porque as pessoas costumam não acreditar, sabe? Não, isso é mentira, isso é conversa. Não. A gente não tem esse sentimento, sabe?
porque seria uma criatividade muito grande das pessoas imaginar que tinha alguma coisa do tipo e de outras pessoas terem visto também, para sustentar uma falsa história. Então, é um negócio bem louco. A gente realmente não entende muito bem, mas a gente fica assustado. Eu sou um pouquinho medrosa, né? Quando a gente faz essas viagens, normalmente a gente vai por meio do nada, lugares isolados, pouca iluminação. Aí eu fico bem assim, meu Deus, só, né, imaginando com medo. Inclusive, voltando nessa questão dos OVNIs, etc., nessa viagem que a gente fez, na Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso, que é a principal cidade da Chapada, é conhecida como a cidade dos ETs, assim, tipo, o portal da cidade é em forma de um OVNI, tem várias histórias sobre o lugar, tem turismo místico lá, falam que lá é a entrada para o paralelo 14, várias coisas místicas, e eu me senti mal naquela cidade, de verdade, porque eu fiquei, assim, muito impressionada, essa questão dos extraterrestres me dá um pouquinho de medo, assim, mais medo do que fantasma, assombração. E aí eu ficava, ai meu Deus, a gente vai ser abduzido, a gente vai ser abduzido. É uma mística. A cidade ela tem uma mística muito legal. Isso é muito legal porque ela traz um outro tipo de turismo que a gente não conhecia, eu pelo menos não conhecia, que é turismo místico mesmo. De você ir para o local para você tentar fazer um avistamento de um OVNI, ou então buscar vibrações energéticas diferentes e tudo mais. Lá na região de exploração de cristais, então ele trabalha muito com essa questão de energia dos cristais também. É bem legal. E a gente ficou surpreso por saber que também existe esse tipo de turismo, né? A gente vai para os lugares mais pelo ecoturismo mesmo, para fazer as trilhas, conhecer os atrativos, cachoeiras, enfim. E a gente gostou bastante de saber que tem essa outra pegada também para quem quer fazer algo diferente. Pô, que da hora. E como é que funciona esse turismo místico? Tipo, vocês têm uma preparação antes, fazer uma meditação, sei lá, para sentir energia melhor? Como é que funciona? Por conta que tem a parada da meditação, né? Quando você medita, você consegue sentir as energias melhores e tudo mais, mas tem alguma preparação antes ou é só vocês irem num local lá que tem muito avistamento? Não, ele é um turismo que ele é bastante complexo, sabe? Não é algo, né, tão simples assim, que você simplesmente chega e tudo mais. Por exemplo, a gente nunca experimentou a ayahuasca, mas pelo que a gente já ouviu de histórias de pessoas que experimentaram, o ayahuasca você precisa de uma preparação para isso. E a que a gente percebeu no turismo místico, nesse turismo, né, voltado para esse sentido, é que você também precisa de uma preparação mental, uma preparação espiritual, você faz diversos processos de purificação e tudo mais, para que você tenha uma vibração mais próxima, que você consiga experimentar da melhor maneira possível aquele momento. Então, assim, o que a gente percebeu é que na cidade mesmo, para quem se interessa muito nisso, é um local extremamente fértil. Eles conseguem trazer mesmo essa questão, essa mística e incluir diversos pontos, por exemplo, a questão do paralelo 14. O paralelo 14 é o mesmo paralelo que fica na Chapada dos Veadeiros, ao mesmo de Machu Picchu. Então, eles entendem que isso traz alguns indícios de possibilidade de comunicação. Eles falam que os cristais da Chapada dos Veadeiros, na verdade, isso é fato, né? Eles podem ser vistos do espaço. Existem algumas fotos da NASA que conseguiram captar isso. Então, eles entendem que isso também pode ser mais um atrativo para seres de outros planetas. Então, é muito interessante esse tipo de turismo também. Essa coisa do ayahuasca, né? Cara, parece muito uma parada que cultura indígena faz, tá ligado? Eles utilizam, eu sei disso por conta que eu conversei com um cara que ele é de uma tribo indígena, e daí eles fazem isso, eles tomam para poderem conversar com pessoas que já morreram, tá ligado? E é uma coisa bem interessante, os caras vão lá, eles literalmente eles conversam com as pessoas que já morreram, eles incorporam e daí eles conversam, tá ligado? É uma parada
bem diferente, bem sinistra para quem é de fora, né? Tipo, a gente não consegue imaginar, tá ligado? A gente não consegue imaginar a gente conversando. Eu fui em busca de muitas informações, porque eu fiquei bastante curioso sobre o ayahuasca. E bom, eu tenho formação, nós temos uma formação bastante científica, né? A gente trabalhou muito com pesquisa e tudo mais, então a gente acaba finalmente moldada para esse sentido. E a gente busca sempre essa abordagem científica das coisas. E eu fui atrás da ciência por trás do ayahuasca, e eu vi que o preparo da, daquela solução que eles fazem, né? aquela poção que eles preparam, né? O chá do ayahuasca, ele tem alguns elementos que eles, ao mesmo tempo, eles ativam campos do cérebro que não são normalmente ativados, enquanto existem outros tipos de bloqueio que o próprio cérebro faz, que eles deixam que o cérebro não faça. Por isso a gente consegue acessar alguns campos que a gente normalmente não acessa. Então, é muito interessante. Eu morro de vontade de conhecer. Sei que isso é uma coisa muito além de um chá. Isso é uma representação cultural brasileira e religiosa também, ao mesmo tempo. E eu entendo que eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não acho que eu faria numa circunstância comum, sabe? Tipo, tem algumas pessoas aqui que vão fazer na casa de não sei quem. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que a minha vontade é, no dia que eu puder ir para o Alto Xingu, um local que meu pai já foi, e quando eu estiver por lá, ele falou que teve, o pessoal fez uma sessão lá, eu acho que numa circunstância dessa, eu com certeza experimentaria. Pô, que legal, mano, que legal. Aliás, sobre a gente encerrar esse assunto aqui, mano, eu tava pesquisando, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que a maioria que aconteceu isso com elas já morreram, que existem pessoas que, por incrível que pareça, têm um pouquinho de telecinese por conta que eram que era tipo assim, experimento do governo, tá ligado? Daí depois de um tempo o New York Times descobriu e acabou meio que cancelando o projeto por conta que envolvia muita coisa pesada. Depois, se quiserem pesquisar, envolve parada pesada com criança e tal, tanto que isso foi adaptado na série do Stranger Things. Isso foi adaptado, que, eu não sei se vocês viram a série, vocês já viram? Aquelas coisas que rolaram com a Eleven, né, com a personagem principal, realmente existiram, tá ligado? Realmente aconteceram. A galera daquele experimento lá que adaptaram na série realmente teve, e daí a galera realmente fazia aquilo. O governo dos Estados Unidos testou para criança ter telepatia, tá ligado? Telepatia e telecinese. E algumas pessoas fugiram daqueles lugares e daí começaram a usar isso, tá ligado? Tem imagem, mano, tem vídeo de galera entortando Coca-Cola com a mente, tá ligado? Tem vídeo disso. Só que é uma parada bem sinistra. Depois, se quiserem pesquisar, tá aí, mano. Eu não vou falar por conta que daí o YouTube vai lá e me corta, né? Aí ferra pra mim. Então, mas, cara, o que vocês faziam antes de vocês viajarem? Qual é a profissão de vocês? A Lígia, ela é internacionalista, e eu sou engenheiro ambiental. Trabalho com tratamento de água e esgoto. Então, nós temos trabalhos convencionais. Nosso dia a dia é com trabalhos comuns, né? A gente vai para o escritório, às vezes trabalha de casa, mas são trabalhos convencionais. Mas que a gente busca sempre aos finais de semana e feriados, as oportunidades que nós temos, dar uma escapada da cidade. Pô, que legal, mano. Às vezes a cidade pode ser muito. Você pode se sentir muito preso, né, mano, na cidade. E, cara, então, eu acho que eu fiz essa pergunta no começo, só que daí eu emendei com 3 perguntas e vocês não. E acabaram não respondendo. A pergunta foi: por que vocês acham que a galera hoje em dia está começando muito a explorar os lugares, tá ligado? Por conta que teve um aumento, né? Teve um aumento muito considerável disso. E por que vocês acham que a galera está querendo cada vez mais escapar da cidade e explorar os lugares? Olha, eu acredito que as redes sociais elas têm grande influência nisso, né? Porque
elas fazem com que as pessoas conheçam lugares que elas nem imaginavam que poderia existir no Brasil, em outros locais, e tenham vontade de conhecer, né? A gente viajando por aí, a gente percebeu que o turismo, ele é um negócio, assim, maravilhoso. Ele gera muita renda para a comunidade local, e ele só traz alegria para quem está praticando, né? É um negócio de ganha-ganha. O pessoal que está lá trabalhando gosta muito de receber os turistas, porque traz mais renda para a cidade, traz um movimento diferente. E quem está lá é porque está de férias, está passeando, está curtindo, está fazendo algo diferente. Então, eu acho que as pessoas gostam, né, de fazer isso, enfim, normalmente, e essa questão das redes sociais incentivou muitas pessoas a saírem como exploradores mesmo, até a descobrir outros lugares, a conhecer lugares que elas não sabiam que existiam e passaram a conhecer a partir das redes sociais. Eu acho que também tem um ponto muito importante, que é a questão da exposição. Porque hoje, com as redes sociais, a gente tem uma exposição muito grande e acesso à informação muito fácil. Então, se a gente for pensar em alguns anos atrás, aí, 15, 20 anos atrás, eu acho que tinha muita gente que já fazia essas coisas, só que ninguém sabia que as pessoas faziam, como fazer, porque não tinha acesso a essa informação. Então, acho que isso também é um ponto bastante importante. Por exemplo, hoje a gente utiliza um aplicativo chamado Wikiloc, que ele nos auxilia nas trilhas que a gente não vai fazer com guia. Então, às vezes é um trecho mais curto ou local que realmente não tem guia, a gente utiliza esse aplicativo de outras pessoas que já fizeram, que indica qual que é a rota que a gente tem que tomar ali. Isso facilitou bastante. Então, às vezes a gente vai para alguns destinos que a gente antes olha no Wikiloc, tem a trilha, então vamos. Se não tiver, putz, não sei. Então, o acesso à informação é algo que traz essa facilidade para as pessoas e eu acho que isso incentiva bastante. Você fazer algo com um pouco mais de segurança, né? Isso é bastante interessante. Uhum. Cara, e o que a galera do trabalho de vocês pensa sobre isso? Por conta que, assim, às vezes a galera pode falar, pô, mano, vocês estão loucos, velho, você por aí e tudo mais. Como que eles pensam? É exatamente isso. Por exemplo, eu tirei as férias, da licença do casamento para fazer essa viagem e eu já avisei todo mundo. Falei, olha, nem adianta tentar me procurar para alguma dúvida, porque na maior parte dos lugares que a gente vai, nem internet tem, né? A gente gosta de ir para o meio do mato mesmo. E aí, quando eu contei quais eram os planos de viagem, o pessoal falou, não, vocês são doidos, muito cansativo, vai sair acampando assim, do nada, sair explorando, ter um roteiro programado, tentar com um hotel reservado, tudo certinho. Então, o pessoal acha que a gente é meio doido, assim. E o que a gente percebe, por exemplo, no nosso perfil, é que existem dois grupos de seguidores que a gente identifica. Pessoas que realmente gostam muito, que fariam o mesmo que a gente faz e que compartilham da mesma ideia, então a gente troca muita figurinha nesse sentido. E de pessoas que gostam muito, acham super legal, mas que não fariam de jeito nenhum. Mano, para chegarem em algum lugar, vocês utilizam um mapa mesmo, na moda antiga, ou vai de GPS? Por conta que mapa até que pode ser um pouquinho arriscado, né, mano? Dependendo do lugar para onde vocês vão e tal, se não conseguirem ler, aí se ferra todo, né? Então, como é que é? Mapa ou GPS? A gente usa GPS. Só que fica aqui uma dica muito importante para quem usa GPS. É importante você ter o mapa baixado no seu aparelho. Se você não tiver o mapa atualizado, né, no seu aparelho, ele pode chegar lá e você dá de cara com nada. Normalmente, o que acontece, o GPS do celular, ele é ligado diretamente com a internet. Então, você não baixa o mapa normalmente. E aí, enquanto tem sinal de internet, ele está funcionando. O Google ele permite você baixar o trajeto, então isso é um facilitador, mas tem lugares que você não consegue, de fato, nenhum sinal. Então, por exemplo, para o Jalapão, na verdade, para todos os destinos que a gente foi, a gente baixou o mapa no GPS do nosso carro e a gente ia seguindo. O nosso carro ele tem um sistema de GPS convencional, né, por satélites. Então,
A gente baixou no aparelho, no GPS do carro e fomos seguindo. Então, não tivemos nenhum problema. O Jalapão, a gente ouve muitas histórias místicas sobre o local, de gente que se perdeu, de gente que teve problema com o carro, gente que o sinal de internet não funciona, o mapa não funciona e tudo mais. Então, a gente se preparou bastante e, felizmente, não tivemos nenhum problema. Mas é importante sempre pensar nisso. Vai viajar? É bem provável que não tenha sinal no local que você vai. Inclusive, em locais próximos. A gente visitou esses dias aqui, Bueno Brandão, que fica próximo de Socorro, na de São Paulo com Minas. 2 horas e pouco de São Paulo. E a gente quebrou a cara por isso. Porque a gente chegou lá, a gente achou que ia ser um lugar próximo de São Paulo, próximo de grandes cidades, vai ter internet funcionando. Não tinha internet nenhuma. A cidade, a parte rural da cidade, ela é muito confusa porque tem muitas propriedades rurais, então tem estradas para todos os lugares, enfim. A gente se perdeu lá. A gente não se perdeu no Jalapão, que é um dos locais, né, mais terríveis, e a gente se perdeu aqui do lado, no Brandão. Então, porque a gente cometeu o erro de não baixar o mapa para poder usar o GPS lá. Mano. E, aliás, 2 últimas perguntas para a gente acabar por aqui e tal, né? Eu aposto que vocês estão com fome, né? Já é de meio, então eu aposto que eles estão com fome. E, cara, quantos quilômetros vocês já percorreram? Tipo assim, vocês conseguiriam falar em todas as viagens? Vocês conseguiriam ter uma ideia ou não? Pode ser até horas de viagem, para facilitar. Esse roteiro que a gente fez da nossa lua de mel, a gente contou, deu 7.300 quilômetros. Nossa! Mas, considerando os outros destinos que a gente fez aí, eu acho que deve girar na casa de pelo menos uns 30 mil. Cara, insano, insano. Se você for ver, o nosso carro a gente está com mais ou menos uns 40 mil quilômetros rodados. Eu tenho certeza que desses 40 mil, pelo menos uns 25 mil são de viagens. Nossa, mano, da hora. Pô, parabéns. E, aliás, uma pergunta que eu faço para todo mundo, eu não sei porquê, só que eu esqueci de fazer essa pergunta nos podcasts anteriores, então eu vou voltar com essa pergunta de novo, porque eu amo ela. E a pergunta é, quando vocês olham suas vidas inteiras, qual é a percepção que vocês têm dela? Eu amo essa pergunta, mano, eu acho essa pergunta incrível. Qual é a percepção que vocês têm da vida de vocês? Qualquer um dos dois pode começar a responder, se vocês decidem. Olha, essa é uma pergunta que quer matar a gente, né? Pergunta de terapeuta. Enfim, mas eu acho que a maior percepção que eu tenho, assim, é que a gente tem uma vida muito abençoada, assim. A gente teve muitas possibilidades na vida de fazer tudo que a gente queria, nunca nos faltou nada, a gente nunca passou por nenhuma necessidade, e a gente consegue fazer tudo que a gente quer. Então, essas viagens, sabe? A gente simplesmente pega e vai, a gente sempre tenta, claro, né, minimizar os gastos, enfim, mas a gente consegue fazer tudo o que a gente quer. Enfim, então eu acho que isso faz com que a gente tenha tido uma vida assim muito, muito abençoada. A gente está junto há muito tempo. A gente se conheceu na escola, a gente está há 11 anos, a gente está junto, então a gente construiu uma vida junto. E felizmente a gente teve aí suporte dos pais, a gente teve alguns programas do governo que foram essenciais para a gente estar onde a gente está hoje, principalmente em relação à universidade pública, acesso mais fácil à moradia. Então, tudo isso facilitou o nosso caminho, sabe? E como a gente estava falando, a gente tem hoje a possibilidade de viver e de não sobreviver, que infelizmente não é a realidade da maioria dos brasileiros. A maior parte das pessoas sobrevive, né? Trabalha ali para o seu sustento, às vezes não consegue fechar a conta no final do mês. E a gente é muito abençoado por isso, por a gente conseguir viver. É claro que a gente não tem grandes regalias, nós somos um casal simples, optamos por
pouquíssimo luxo, digamos assim, e a gente entende que essa questão das viagens, ela é nossa fuga, sabe? A gente trabalha para ter essas possibilidades. Então, enquanto tem algumas pessoas que gostam de gastar seu dinheiro com games, por exemplo, com roupas, com carros, enfim, a gente não é esse perfil e a gente super respeita porque a gente acha que, né, a pessoa tem o direito de escolher o que ela quer. E nós escolhemos, nós optamos por viagem, por conhecer novos lugares, por experimentar novas sensações, comidas, culturas, enfim. A gente é bastante abençoado por isso. Pô, mano, ótima resposta. Eu amo fazer essa pergunta por conta que ela é bem complicada, né? E é uma pergunta que a maioria das pessoas não faz, então então eu amo essa pergunta, eu amo fazer essa pergunta pra galera. E também porque eu sou novo, né? Ter uma perspectiva diferente de gente que é mais velha, não que vocês sejam velhos, mas de gente mais velha do que eu, é melhor, tá ligado? Eu tenho só 22 anos. Quantos anos vocês têm, aliás? Claro, e se quiserem falar, né? Não se pode perguntar a idade para uma mulher. Então, quantos anos vocês têm? A gente tem 7. Ah, mano, uma... Mano, vocês já viveram bastante, aliás. Pô, da hora demais, mano, da hora demais. Aliás, minha meta de relacionamento, mano, é ser um casal com vocês, mano. Adorei vocês, achei da hora demais. Vocês são muito legais, mano, vocês são muito legais. De verdade, de verdade. Mano, então a gente vai encerrando por aqui. Divulguei pra galera. Mano, de nada, pô. Divulguei pra galera aí as redes sociais de vocês, o que mais vocês tiverem que divulgar. E daí a gente encerra por aqui. O podcast de vocês vai estar disponível na quarta-feira ao meio-dia. Então, divulguem aí o que vocês tiverem que fazer e daí a gente encerra por aqui. Fechou, Lourenço. Cara, agradeço muito pelo seu interesse em conhecer um pouquinho da nossa história. É a primeira experiência que a gente tem do tipo, de contar um pouco mais do que a gente faz, né, da nossa vida. Então, pô, muito obrigado pela abertura, pela oportunidade. E agradeço muito também pela sua disponibilidade e sua disposição em conversar com a gente, porque a gente tentou algumas vezes aí atrás, enfim, tivemos alguns problemas, mas, claro, né, com muito interesse das duas partes, a gente conseguiu ter esse bate-papo agora. A nossa rede social é só no Instagram, hoje. Na verdade, a gente tem o TikTok, mas o TikTok é assim, só para falar que tem. Mas o nosso Instagram é @pindoramadentro. Nosso intuito é sempre trazer dicas e divulgar o ecoturismo, que a gente acredita que o ecoturismo é uma das melhores ferramentas de preservação ambiental que a gente tem hoje. Então, tá aí a nossa página, @pindorama_adentro. A gente traz aí dicas de turismo próximo da região de São Paulo, outros lugares do Brasil, e se você tiver interesse em conhecer alguns destinos mais caros, destinos mais conhecidos, ou então destinos mais em conta, e dicas de campismo, acompanhe a gente, e é isso aí. Então é isso, mano. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. E tenha uma ótima semana. Obrigadão, tudo de bom. E a gente continua aí trocando figurinhas. Prazer foi nosso em te conhecer.